Olá, beleza? Quer qualidade? Quer compromisso? Conhece as lojas Capitão Wise? Vem pra cá, Capitão Wise. Produtos personalizados. Temos nosso telefone para contato 47 8901 4095. Nossa página no Facebook www.facebook.com/loja Capitão Wise. Também temos nosso e-mail para contato lojacapitãoswise@gmail.com. Venha pra cá, você vai ter qualidade de compromisso com você. Capitão Wise, poder infinito nas suas mãos. E agora, costelas de hidromel. Este programa é livre para todos os públicos. Você está ouvindo Costelas de Hidromel, mitologia para todos. Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel. Agora nosso quinto programa com o que tá virando o nosso time de elite. Eu sou o Vertamati e eu não teria dado o pomo pra Afrodite. Definitivamente. O que você teria dado? Não, eu teria dado pra outra pessoa o pomo. O pomo. Mas o pomo é de Adão, cara. Puta! Começamos bem. Bom, eu sou o Henrique Strobel e eu não faço nem vendo shrubberies. Aqui é Renato Seveniani e... Eu sou o Beowulf e eu vim aqui pra matar o seu monstro. É isso aí, pessoal. Nós estamos fazendo hoje no embalo, né? A gente se divertiu tanto fazendo aquela de música e a gente decidiu fazer um cast também sobre filmes e jogos que mencionam mitologia. E nós temos uma novidade. Pela primeira vez, esse podcast está sendo gravado em loco, pelos três no mesmo lugar. Aê. Finalmente. E dessa vez ninguém vai poder reclamar do meu microfone, porque eu tô roubando um igualzinho ao do Renan. Pois é. Né? Por onde vamos começar aqui? Eu tava pensando assim, que a gente começava com filme, com jogo. Acho que a gente podia começar com um que tem tudo, né? Sim. Podia falar do Hércules, que eu particularmente joguei um jogo de PlayStation 1 na época, que chamava Eric's Adventure. Cara, eu não tive PlayStation 1 nem 2. Você foi uma criança triste. Eu ia fazer esse comentário agora, que ele foi uma criança triste, cara. Não, eu fui uma criança feliz. Eu tinha um Nintendo 64. Afinal, é um videogame pra criança. É, eu também tive. Foi bom também. Presinto pessoas me xingando por algum motivo errado. Afinal de contas, eu tenho um DS, um Game Boy Advance, um Você Nintendo é Wii. um fã bobão da Nintendo. Pois é. Eu não posso falar nada, meu último videogame da Sony foi um Play 2, então... Mas como que era esse jogo do Hércules? Temos ao Hércules. Ele era um jogo que a história basicamente era Zeus e Hades estão disputando a alma da humanidade. E é legal porque ele mostra como se fosse um jogo de xadrez. E no final, tipo, você vê, tem uma cena que parece o Hades jogando dama, assim, que parece só ele comendo um monte das peças do Zeus. E no final, assim, o Zeus tem o Hércules, sobra a peça do Hércules, o Marqueira, que faz alusão direta a Hipólita, que é a rainha das Amazonas, e um cara magrinho que seria alusão ao Iolau, que é o primo do Hércules que acompanha ele durante os 12 trabalhos. O Inholau, o amigo do Chico Bento? Não, Iolau, cara. É, a arma dele é uma espingarda de sal. É um personagem secreto. Ia virar Battle Chess, ia ficar legal. É. E alguém vivia roubando as laranjas dele. Que laranja, seu maluco? É goiaba? Goiaba, isso, goiaba.
Mas aí, então, aí mostra os Zeus com esses três olhando e ele escolhendo qual dos três que ele vai pegar. E, tipo, mostra o outro lado do tabuleiro com o Hades rindo e um monte de monstro, de peças de monstro. E o jogo começa com você, tipo, controlando a mão dos Zeus, escolhendo qual dos personagens. Legal. E você passa por uma série de eventos, não só do Hércules. Mas é um jogo de estratégia ou é um jogo de aventura? Não, é um jogo de aventura. Ah, legal. Ele, vamos dizer assim, o estilo visual é aquele... Como que chama? Que a câmera é meio inclinada, é de cima, mas é meio inclinada. Ah, é o... Isométrico, isso. Então, ele é a visão isométrica e você passa não só pelo 12 trabalhos de Hércules, você enfrenta a Harpia, o Javali de Erimanto, o próprio Cérbero, a Hidra, quanto ele passa por outras menções de outras coisas, né? Tipo, você tem que pegar o Velo de Ouro pra poder entrar no mundo dos mortos, porque senão você não conseguiria entrar lá. Entendi. Ele tem algumas junções de... Ele tem referências de mitologia grega pra tudo quanto é lado, assim. Entendi. Cara, eu não joguei esse daí, mas o jogo que eu lembrava do Hércules era de Super Nintendo. Eu não lembro qual que é o jogo do Super Nintendo. Era um de plataforma, mas eu não tenho certeza se ele... Eu lembro bem vagamente, mas... Eu até procurei, mas eu não consegui achar a referência direta dele. Mas eu lembro de um jogo de Super Nintendo. Mas era um plataforma adventure besta, assim. O nome era Hércules. Que o nome era Hércules, a única coisa. Mas esse jogo de PlayStation parece legal. Ele é muito legal. E é legal porque foi um dos primeiros co-ops que tinha pro Play. Ah, entendi. Legal. Porque você podia jogar de dois, aí, por exemplo, um pegava o Hércules e o outro pegava, sei lá, Hipólito. Eu acho que quem pegava Hipólito tava ganhando. Mas... Tava, porque o Hércules tinha que bater de perto e a Hipólita dava flechadas. Mas Hipólito, aquele cara lá que ganhou medalha e tudo mais na ginástica? Isso, ele dá saltos mortais pra matar os monstros. É esse jogo aí que você achou? É, esse mesmo. É legal que os ouvintes não podem ver você olhando o tablet e as imagens. Mas aparentemente, ele é o jogo baseado no filme da Disney. O visual é parecido. Mas eu acho que isso aqui não é visual do Super NES. Deixa eu ver. Porque tinha um jogo de Play 1 que era do desenho da Disney. Ah, então esse aí é o de Play 1. Ah, esse é o de Play 1. Esse é o Mas passa pra trás, tem a fita do coisa. Porque esse filme ele saiu na época do SNES? Não. Isso aqui... Hércules é o depois mesmo do jogo, Rei Leão, só certo? que é uma TV. O cara tirou a foto da TV, né? Não sei se é o mesmo jogo. Aqui o menu é mais igual, feio. a barrinha de vida e tudo mais é igual. Hércules é de quando? 96? 7? Não sei. Porque o Super NES morreu em 97. Quando que saiu o Rei Leão? 94. Então pode ser, porque um tempo depois. Bom, existia um jogo de Super NES que era uma plataforma. Você ia andando pra frente, Hércules de sainha, e isso aí. Era divertido, mas era ruim, tá jogando. Fica a referência só porque eu sei muito bom. Né? Mas aí, já que a gente mencionou o jogo também do Play 1 que é do desenho, tem o desenho do Hércules, né? Ah, sim. Mitologicamente ele é todo errado. Sim. Como qualquer sim. coisa da Disney, né? Mas é divertido. Não, são coisas legais, mas que você não pode levar a fundo a veracidade do negócio. Não, com certeza. Veracidade e mitologia fica complicado, cara. Mas... Tá, mas a fidelidade à lenda... É porque uma vez que a Hera pega o Hércules no colo e fala meu bebê e fica abraçando ele... Já tá errado. Já começa errado, já tá errado, né? Muito errado. Mas a gente falou do jogo, mas o filme, que não era bem o filme. Era um seriado. Um seriado fantástico, lindo, maravilhoso, incrível. Caralho, eu gostava Hércules de mullet. Cara, e aquele centauro lá, muito louco. Ai, meu Deus, cara. Tinha Nossa, vários mesmo, centauros tinha um retardados. Cara, Que era muito mal feito a parte visual ali, de efeito. Era muito porque feio. ele não tinha como fazer a desculpa do stop motion, que era pra fazer, e saía aquele fazer, cocô, e nem o estilo Gloob Gloob, né? Que botava o cara numa roupa... chroma key no atrás. chroma key, né? O cara se veste de verde, vira um centauro. E não dava pra fazer igual ao teatro, né? Colocar duas pessoas, um sendo a bunda, o outro sendo a pra trás. é muito bom. Eu acho que eu ia respeitar mais se fosse assim, cara. Mas assim, esse seriado, assim como o seriado da Xena, entram no grupo de programas televisivos que eu assistia porque não tinha mais porra nenhuma pra fazer. Assim. É aquela época... Passava na manhã no SBT. É isso, ou assistir, sei lá, programa de culinária, ou programa de... ou Exato, jornal. exato. Se bem que, na verdade, eu acho que eu assisti mais quando passava na Warner. Nossa, Por é quê, verdade. velho? Por quê?
pelo mesmo motivo. Passava Porque de tarde, eu estudava de voltei do manhã. colégio, e aí tava A passando... partir do momento que você tem Warner, você tem outros 300 canais bloqueados porque você tem um pacote básico. Na época tinha 2 pacotes, o básico e o Advance, só, não tinha outro pacote. Mas os seriados, eles eram mal feitos, mas eles tentavam falar alguma coisa. Tipo, mostrar o continho mitológico Sim. deles, eles Sim. se esforçavam ali. Mas, Sim. O do Hércules. Mas em momento nenhum ele fala dos 12 trabalhos do Hércules. Não, ele não fala. Não. Ele não fala. Ele faz lá as missõezinhas dele. mas- Supostamente é ele depois, né? Ele depois dos 12 trabalhos. Uhum. Que ele, vamos dizer assim, ele cumpriu a dívida dele, que não é culpa dele, mas era a dívida que a Hera tinha com ele. Ele tinha com a Hera. Porque se ele tá pagando, ele tinha dívida. Ah, é. É que a Hera que implicava com ele. O coitado não tinha nada, ele nasceu. Ah. Aquele, eu não gosto de você porque você nasceu, sabe? Aquele Mas ela discurso não de tinha criança, como assim, descontar nos Zeus, né? né? Não tinha como. Ela tinha que descontar no filho. Descontar no mais fraco, né? Faz É, parte. mas em vez de dar chibatada, ela escolheu dar trabalho pra ele. Emprego, remunerado. Escravidão infantil. Infantil não era mais, né, cara? É. Bom, ele aparece também no God of War, né? Onde o Kratos mata o Hércules. Kratos. Tá, Kratos. Não, é Kratos. Kratos, agora é Kratos. Kratos. Eu sempre falei Kratos. É. Dane-se Kratos. Kratos é É, americano, eu não sou americano. falando, Não, mas Kratos é mais legal, cara. Sim. Falar Kratos é mais legal do que Kratos. Se você pensar no latim Kratos, do grego Kratos, no português, Do português, do Kratos. inglês Kratos, Do português, do francês Kratos, Kratos, velho, caralho. Mas God of War não fala, obviamente não, Não. fala só de Não, de é- Hércules, inclusive Não, deve ele- ser a parte eu só- mais fraca. é. né? O Eu só Hércules peguei- tá lá pra ser morto, né, Eu só cara? peguei o gancho, porque realmente God of War ele fala da mitologia grega inteira, ele mata a mitologia grega inteira. Ah, achei que você ia falar do Peter Pan, que você pegou o gancho. É, mas realmente o God of War, ele passa... O grande motivo dele é chacinar tudo que tem no caminho, né, cara? Sim. Ele mata basicamente todos os monstros, todos os deuses, tirando a Afrodite, que ele come a Afrodite. É aquela coisa, né? Ele desrespeita a mitologia grega em questão de plot, mas ele não desrespeita exatamente a personalidade dos não. seres. Ah, é, porque é um bando de mesquinho. E é aquela coisa, né? No primeiro jogo ele tá do lado de Atena, no segundo jogo não, e aí ele pede ajuda pra ela de novo. É, e ele retrata Zeus como um cara arrogante, acima de tudo. Cara, mas você consegue imaginar um Zeus não sendo Não. arrogante? Eu entendo isso que o Renato tá falando, Aham. exatamente nesse conceito de ser o Deus Supremo. Tipo, se você não ficou com uma lança atravessada no seu corpo pela sabedoria igual Odin, você nasceu assim, você vai ser o playboyzinho arrogante. Sim. E ele era um grandíssimo filho da uma puta, né? Porque ele sacaneia todo mundo, né? Come de meio qualquer mundo. jeito. É, come meio mundo. E mais do que justificado ele morrer, né? Proporcionalmente, tirando a força, o poder, a personalidade dele é mais parecida com a do Loki do que com a do Odin, né? Se for comparar. Sim, que inclusive é uma personalidade muito mais legal pra histórias em geral, porque você não Sim. sabe exatamente o que vai acontecer. Você dá um plot mais livre, né? E aí você tem mais histórias pra criancinha no moral da história no final Zeus foi um filho da puta, não seja que nem Zeus. É porque a grande questão é, os deuses, eles são retratados. A grande questão é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que não, né? No caso deles. A grande questão, assim, os deuses gregos, principalmente, eles retratam, assim, eles sentem o que os humanos sentem. Eles têm as sensações, só que, tipo, numa escala estupidamente mais elevada. E a grande questão é, no final da história, você não vê um deus morrendo, um deus pagando a punição por isso. Eles acabam saindo ilesos. Ele sempre chuta a punição dele ou o problema dele pra alguém resolver. Não, e eles são os juízes, né? Sim. De uns aos outros. Tipo, numa situação, Atena é a juíza, na outra Zeus é o juiz, na outra Hades é o juiz, na outra, né? Cada hora, um é o juiz da merda que o outro fez. E eu vou aproveitar pra puxar o filme, então, porque teve um juiz que não foi um deus. Dredd? Puta que pariu, velho. I am the law.
Mas qual juiz? O Paris, que apesar do filme ser bem ruim, mas o filme Troia, ele é a causa exatamente de um julgamento mal feito. Porque começou assim, tava tendo... Puta, parece conto do Esopo isso aqui, né? Tinha uma festa no céu. Tinha uma festa de Roma no céu, todos os deuses estavam reunidos. E, tipo, todos os deuses foram convidados, inclusive o Hades, que era um deus que normalmente não ia lá em cima. E, como um bom conto de fadas moderno, eles não convidaram a Ares, que é a deusa da discórdia. Aí a Ares, ela não foi convidada exatamente por não ser ela costumava ser uma pessoa não grata, né? Uma deusa da discórdia. Por não ter sido convidada, a Ares, ela decidiu causar, né? Foi tumultuar. Então o que ela fez? Ela pegou um dos pomos das Hespérides, que são aquelas maçãs douradas, e colocou no meio da festa um aviso assim, para a mais bela. Nisso juntou a Atena, a Hera e a Afrodite e começaram a discutir quem que ia pegar aquela maçã, pra quem que era aquela maçã. Eu acho que as três não foram inteligentes. Por quê? Elas deveriam ter... Uma delas deveria ter simplesmente pego a maçã e mordido. Resolvia a disputa. Cara, uma maçã de ouro, eu acho que você ia guardar por não... Não, morde. Eles são deuses, eles mordem. Mas ela podia estar envenenada, você podia passar a vida dormindo até vir o príncipe encantado. Né? Let's go! Vamos. Então, ela colocou o aviso, elas começaram a brigar. E assim, é uma situação tão delicada que nem Zeus quis se envolver. Zeus falou, eu não vou falar quem é. A Hera é minha esposa, mas eu não vou me envolver nessa zona. Então, eles pegaram um jovem que era considerado um dos jovens mais bonitos da Grécia e falaram, uma pessoa bonita deve conseguir julgar outra pessoa bonita, vamos dizer assim. E ele era tão belo que ele era até casado com uma ninfa, que era algo raro para um mortal, e ele era um camponês e tal, que é o Paris, né? Filho do rei Príamo de Troia. E o que aconteceu foi, elas chegaram e começaram a fazer ofertas pra ele, né? Atena prometeu... Prometeu é outro cara. Ou um filme ruim. Nossa, velho. Eu não sei qual dos dois conseguiu bater a referência. Mas aí, ele foi chamado e falou assim, e aí, vota aí, quem é mais bonita? O que acontece com isso? Não, elas falaram assim, ó, se você me escolher... Ah, é suborno, tava no suborno. Elas vão subornar, elas subornam. Começou com Atena, ela ofereceu pra ele ser o maior guerreiro de todo o mundo, né? Ser o campeão de grandes guerras e ser um cara famoso. Aí veio a Hera e prometeu que ele ia ser o rei supremo de toda a Europa e a Ásia. Basicamente o mundo conhecido. É, basicamente o mundo inteiro. É ser o rei do mundo, o Alexandre o Grande. Eu, particularmente, minha opiniãozinha seria essa. De ser o rei do mundo? Porra. Por que se ser o herói das guerras eu posso ser o rei do mundo? Então, aí o terceiro é Afrodite, chegou pra ele e falou assim que ele ia conseguir a mulher mais bela de todas. Paris, enfeitiçado por isso, acabou cedendo e dando pomo pra Afrodite. Caramba. Só que ele é um jumento, porque aí ela virou e falou que a mulher mais bela do mundo, ela é uma deusa. Então, a mulher mais bela do mundo é Helena, que era casada com o rei Menelau de Esparta. E a Afrodite fez com que ela se apaixonasse por ele também. Mas, cara, ele era casado com uma ninfa, aí prometeram pra ele uma mulher. Ele desprezou como... E aí ele falou, tá bom. É por isso que eu comecei esse cast falando, eu não teria dado o pomo pra Afrodite, cara. Nem fudendo, tipo... Literalmente. Né? Porque, inclusive, tipo, a ninfa, tipo, aparece assim, faz uma pontinha na história, né? Ela foi lá só pra ser rechaçada, porque ela chega durante essa discussão e ele simplesmente ignora ela e aceita a oferta da Afrodite. E por causa disso, ele vai como emissário do rei Príamo, que é o pai dele, pra Esparta e rapta a princesa. Porque como ela se apaixona, ele fala, vem comigo no meu navio e vamos lá pra Troia e larga seu marido. E essa princesa não estava em outro castelo. Não, ela foi... O rei chegou em casa, né? Na verdade, ela estava em outro castelo. Né? Exatamente. Ela foi parar em outro castelo. O Menelau chegou no castelo todo pimpão, assim, falou, Helena. Aí aparece o Toad, assim, tipo, desculpe, essa princesa está em outro castelo. Mas aí a Guerra de Troia é uma lenda, tipo, tirando o filme, que, vamos dizer assim... É uma merda.
tenta cortar, ele tenta tirar tudo que é de mitologia. Ele tenta transformar aquilo num fato histórico, né? Sim, mas muito mal feito, mas... a lenda tem um deus ex-máquina violentíssimo pra tudo quanto é lado ali. Porque você vai ter a história do Aquiles associado, que no filme ele é o principal, mas tipo, na lenda ele é um meio, ele é mais um dos heróis. Porque nessa guerra, se você pegar a Ilíada, que é o livro que conta essa história, você tem inúmeros guerreiros. Você tem o Ajax, você tem o... E tem o Ajax, o Veja... Cara, o Limpinho Bril. O Mr. Músculo, como é que é aquele novo? Esse é o campeão dos campeões. Não, o Falcão é o campeão dos campeões. Mas beleza. Ele vai lá, sequestra a menina e gera uma guerra. Então, por causa disso tem uma guerra, porque obviamente o Menelau não era um corno manso. E você tem grandes heróis gigantes, né? Do lado do grego você tem que nem eu falei, o Ajax, o Hércules. E os deuses o Ulisses. Os deuses interferem na batalha. Exatamente, é por isso que é o deus Ex Machina, porque até a morte do Aquiles, pelo próprio Paris, tipo, a flecha, vamos dizer assim, foi por causa do Apolo. Apolo, que também é o deus dos arqueiros, né? Às vezes mistura um pouco, né? Porque tipo, você tem a deusa da caça, que é a Artemis, mas o Apolo também, tipo, tem o... Então você tem uma influência dos deuses. Tipo, o Apolo influencia no tiro de Paris porque o Aquiles tinha profanado um templo dele antes de invadir, que era um templo que ficava fora dos portões de Troia. E você tem do lado de Troia, o próprio Paris, ele não é um grande herói, mas ele conta, principalmente porque ele mata o Aquiles. E você tem o Hector, que é o grande herói de Troia, que não é aquela palhaçada, tipo, do filme, que ele vai dar aquela lutinha. Realmente, o Aquiles mata ele, mas antes ele dizima exércitos e exércitos, assim. E que nem o próprio Ulisses, ele é o ponto, o turning point dessa batalha, porque a ideia do cavalo oco é dele. E ele não aparece no filme, né? Ele aparece. Não dando a ideia. Eu acho que ele dá a ideia no filme, mas é aquela coisa assim... É aquela coisa que ele fala, gente, peraí, fazer para um tudo, eu cavalo? tive uma ideia. E aí ele some. O grande problema é que nessa história desse filme, eles lembram de colocar as pessoas dentro do cavalo. Num outro filme, eles não lembram. Isso é muito... Que por acaso não era um cavalo, era um coelho. Né? O coelho de madeira. Mas a gente chega lá. Vamos falar do coelho, mas só explicando assim que a Troia era um povo que reverenciava muito Poseidon, que também é o deus dos cavalos. Por isso que a ideia de fazer um cavalo, tipo, os gregos abandonaram, né, e deixaram, porque eles usaram parte dos navios deles, com as marcações gregas, pra fazer o cavalo, e deixaram ele na praia. Então quando os troianos viram aquilo, eles falaram, Poseidon abençoou a gente com a vitória e tal, e nos presenteou com um cavalo, né? Então aí eles botam pra dentro, o espartano que é espartano saiu chutando o cara no poço, né? Fudendo todo mundo. E ganharam a guerra, né? Na verdade, quando os caras saíram de sunga de dentro do cavalo, não teve como o guerreiro achar que aquilo tava certo, né, cara? Um monte de espartano de sunga num lugar confinado, tá tudo errado de cara, né? Vai saber o que eles fizeram lá dentro enquanto esperavam. Mas já que vocês estavam falando do cavalo, que é o coelho, do que estamos falando, senhores? Knights of the Round Table. Monty Python e o Cálice Sagrado. Filmão. É o melhor filme ruim que existe. Cara, o humor inglês é extremamente do meu agrado, cara. É algo muito peculiar, né, cara? Cada cena é um negócio muito absurdo. E ele tem muita referência. Muita referência. E é engraçado porque não são referências apenas o Cálice Sagrado, Rei Arthur, a Távola Redonda. Ele mistura tudo que der pra misturar. Tudo que couber na ideia, eles colocam. Pode ser história recente, pode ser mitologia. Pode ser gaivotas com cocos, pode ser... tá valendo tudo. Andorinhas. Pode ser a polícia prendendo eles no final do filme, o que não faz o menor sentido. Mas porra, faz spoiler, velho. Spoiler do filme de 80. Você já deu spoiler na lenda, né? Na outra vez. Agora você tá dando spoiler no livro de 80, cara. Eu falei que quem morria mesmo? Eu esqueci. O Arthur.
O Arthur morre no eu final. falei que o Arthur morria, tá certo. Mas ele só faz essas coisas de spoiler com o Rei Arthur. Nossa, é mesmo, Rei Arthur, né? É ele não mesmo. faz. Tá, então eu não vou falar nada sobre o coelho assassino. Oh, droga. O que é engraçado, né? Porque tem o coelho assassino e eles tentam colocar um coelho de madeira. Eu tava pensando isso agora também. É muito bom. Mas ele tem. Mas ele era tem pra matar os franceses, isso é excelente. Afinal, quem liga pros franceses? O Paris. Mas é interessante porque ele fala da lenda do Rei Arthur, né? Da busca dele pelo cálice sagrado. Que na verdade não é ele, né? É o Galahad que Sim. vai atrás do cálice sagrado. Não faz sentido. Eles misturam todas as histórias, toda a ordem da coisa. Até sem saber, eles mencionam Dan Brown, né, cara? Porque o cara acha o cálice sagrado, ele vem em cima de um castelo que só tem mulheres. Tem. A ideia não era sair como uma piada, era um pensamento que o Dan Brown aproveitou, mas que já existia, de que o cálice era uma mulher. Era a representação do feminino. Essa representação é antiga, pra cacete. Assim. Não tem só na mitologia hebraica cristã, tem em 1 milhão de variantes. Mas é interessante porque eles fazem isso não só com a lenda do Rei Arthur e outras coisas que eles misturaram ali, como no outro filme, da vida de Brian, eles fazem com o judaísmo. Mas eles não fazem com a religião, eles fazem com a história a sociedade da época. E aí eles colocam dentro do mesmo tempo em que Jesus viveu. Sim. Eles usam o pano de fundo da mesma época para contar uma história sobre a sociedade. Sim, sim. Né? Então tem um fundo de mitologia, de conhecimento, de história, mas para fazer piadas com coisas que não tem nada a ver. Mas eu tive um problema sério com um amigo meu por causa desse filme. Porque ele achava que tava criticando a religião? Porque ele era um evangélico ferrenho. E eu falei, a gente assistiu o Cálice Sagrado, ele riu pra caralho. Eu falei, cara, Vida de Brian é muito bom. E a gente sentou pra assistir uns dias depois. Depois que aparece os 3 Reis Magos, que ele começou a se dar conta do que tava sendo satirizado, mas não era. Porque antes de... Ele não se deu conta que tava falando do Brian, que não tava falando de Jesus. Que a grande sátira no começo do filme é os 3 Reis Magos estarem na casa errada. Exato, que é muito bom. Então, e você não tá desrespeitando, né? Em momento nenhum ele desrespeita. Não, na verdade ele tá mostrando como era... A burrice da sociedade. Que era a situação, uma situação completamente imprecisa. Sim, mas nessa hora esse amigo meu simplesmente se levantou, me mandou a merda. Screw you guys, I'm going home. Pegou os cheesy puffs dele e foi comer em outro canto. Mas tem muita gente que entende a vida de Brian como uma crítica à religião, sendo que ele é uma crítica social, né? Como a maioria das coisas do Monty Python são críticas sociais, né? Não são... Claro, eles não são burros, né? Porque querendo ou não, mexer com religião é sempre Meaning muito complicado. of Life é uma sátira da sociedade violentíssima, não só inglesa, mas principalmente a inglesa. Absurdo. O estilo de vida inglês tá muito... É massacrado nesse filme, né? Sim. A crítica deles está longe de passar pela crítica da religião, porque eles não se importam em fazer crítica com isso. Não tem por que criticar a religião da forma como tá nos filmes deles. Eles estão criticando as pessoas. Sim. Né? As pessoas também estão envolvidas e também retratam aquilo que tá na religião, mas ela é uma das facetas da sociedade que eles ignoram na comédia deles, porque... bem por aí, Porque você tem uma série de filmes as pessoas confundem isso, né, eu acho. Sim. É uma coisa que a gente falou um tempo atrás. A gente fazer piada, tem muita gente que confunde o fazer piada, você fazer alguma piada, alguma coisa, com satirizar. Não, e com desrespeitar, né? Então, satirizar que eu digo é desrespeitar, né? Sim. No sentido de botar pra baixo, fazer chacota, né, disso. E... Pô, você pensar, gente... Então, aí aproveitando assim, a gente falou de alguns filmes deles que mencionam essas coisas, mas eu acho que, aproveitando o gancho do Rei Arthur, tem alguns desenhos que fazem alusão a essa época, porque o Rei Arthur
ele é uma lenda celta, né? Então você tem a espada Eralei, que a gente falou, que o Strabo batizou a gente com uma belíssima piada de que Min não é ninguém. Ele não faz nada. Mas falando assim da mitologia, tipo, tem um filme que não fala efetivamente do Rei Arthur, mas que fala de todo esse conceito, tanto celta quanto da Excalibur. Ele gira mais em torno da Excalibur do que do próprio Rei Arthur, que é a espada mágica. Essa espada mágica, ela gira em torno da Excalibur, né? Porque fala de um cara que não é um herói, ele é um rapaz cego. E você tem o vilão que... eu não lembro se ele é efetivamente o Mordred ou se ele faz alusão a... Ele traz as características do Mordred. Que ele é um cavaleiro negro foda e tal. E você tem todo o quê de magia, né? Nesse filme. E sobre isso, sobre essa temática também tem aquela série Merlin, né? Excelente série que destrói a imagem de Merlin. Fala que ele era um aprendiz escroto. Um dia ele foi, né? Mas não nessa época e... Não, mas o retrato, entre aspas, histórico patético, assim. É muito ruim. Eu não perdi meu tempo com essa série, não. Eu só sei que ela existe. Ela tem um ritmo ruim, não funciona, não funciona. Mas o Merlin, ele é até misturado com um deus celta que é o Taliesin. Não manjo, cara. O Taliesin, se você pegar o Crônicas de Arthur, por exemplo, do Bernard Cornwell, ele é chamado de Taliesin a maior parte do tempo. Ele é tipo Gandalf, tem vários nomes? É tipo isso. Por que será, né? Mas o Gandalf, ele tá mais pro Odin do que pro Merlin. Sim, mas o visual é Merlin. Na verdade, não. Chapéu pontudo, etc. Mas nos desenhos. Não, assim. O Odin também... O Odin, quando ele vem pra Terra, ele vem na forma do andarilho cinza. Um mago não, mas o que hoje a gente vê como um mago. Todo vestido de cinza, com um chapéu pontudo, tudo mais. E um cajado. Justo. Que é o formato que a Gungnir, que a lança dele fica, né? Mas ele... o Taliesin, o Merlin, ele é um druida. Porque a mitologia celta gira em torno dos druidas, principalmente assim, a fonte de cultura e religião tá focado nos druidas e nos bardos, né? Eles têm uma cultura muito forte, vamos dizer assim, musical, né? É uma mitologia quase que 100% oral. E no caso dos druidas, de culto à natureza. Sim, esse culto da natureza, ele trazia várias coisas que são até inadmissíveis agora na nossa época, né? Que são cerimônias e cultos, vamos dizer assim, todos voltados à sexualidade, né? Sim, é meio óbvio, né? Se você for tratar de natureza e tratar de reprodução, de que era instinto. Porque, vamos dizer assim, foi considerado depois que os caras faziam uma orgia só, e na verdade não era, porque você tinha um cara que era escolhido, né? Até no próprio livro do Brumas de Avalon, você tem que o Rei Arthur, ele é escolhido, né? Então você passa por todo um processo antes. Você tem que conseguir matar um Gamo Rei, que eles chamam, que é o líder não sei se é manada. Deve ser manada, né? De servos. Imagino que sim. A Alcateia aqui não é. Com certeza, né? Então, porque aí ele se banha com o sangue daquele, porque é um sangue viril e forte. É uma coisa que a mitologia adora, né? Dar banho, o cara tem que tomar banho de sangue do bicho pra ficar forte e poder crescer. Né? É tipo biotônico, cara. Imaginei a propaganda do biotônico agora. O biotônico vermelho. E o menino, eu quero ser forte. E ele, tipo, joga na cara o biotônico, assim. É daí que saiu Mate um Leão por Dia? You're doing it wrong, né? Mas aí, e você tinha a representação da deusa também, que era uma moça que ainda era virgem, e o grande objetivo mesmo não era a orgia, o ato sexual em si. O objetivo era, que nem o Renato falou, que era a reprodução, né? Porque a criança que nascia dessa união era uma criança considerada de imenso poder, né? O próprio Arthur, ele é uma criança nascida dessa forma, de um ritual desse, porque o Pendragon, que é o pai dele. Uther Pendragon. O Uther Pendragon. Que é um nome muito foda, né, cara? É um nome de respeito. Você imagina o cara com uma armadura vermelha e uma espada gigante, né, cara? Sim, muito bom. Só pra... Tem uma música do Bruce Dickinson, também puxando do cast passado. Anterior. Chama Flight of Icarus. Não, é Return of the King.
que é exatamente sobre essa história toda que eu esqueci de falar, então já que a gente tá aqui... Como a gente tá mencionando basicamente só filmes aqui, vamos aproveitar pra mencionar um jogo também, então. Tem um jogo do Night of the Round, que era um jogo de... hoje o pessoal chama de jogo pro Mami, né? Mas era um jogo de fliperama, que depois saiu pra Super Nintendo. Super NES, Com um porte Meio ruinzinho, mas a versão do fliperama era sensacional. que era um jogão, tipo Golden Axe, É. com level up. E eu achava um máximo, porque ia mudando as suas armas, as suas Sua armaduras, armadura, né? você vai ganhando armadura mais completa. Eu acho que esse foi um dos primeiros jogos que tinha Era level uma up. mistura de Golden Axe com Altered Beast, né? Porque Altered Beast você catava Dava o power-up. os power-ups lá e você ficava musculoso, forte e virava um bicho muito foda no final. Ah não, achei que Cada era uma fase tinha bicha. Uma bicha é quando você começa, que você tá de tanguinha andando no... E que depois também o próprio... Saiu depois os jogos do D&D do Shadow of Mistar aí. Eles abriram puxaram a ideia desse jogo, mas esse... ele abriu precedentes pra um monte de vários outros jogos desse Sim. estilo. E era legal porque o personagem do jogo, ele era gigante na tela. Era alto. Não era normal o personagem ser metade da tela, um terço da tela, né? E era bem, Ele era bem normalmente um personagem desenhado pequeno. pra época, né, cara? Sim, sim. O arcade permitia jogos que tinham mais poder gráfico, era muito mais legal. Sim. Tanto que as pessoas, como eu e Henrique, a gente reclamava do gráfico do Super NES quando fizeram um port, tipo, nossa, vamos poder jogar Knights of the Round no Super NES. Mas que bosta. Tão feio. Vamos baixar o emulador, lento. né? Na época eu só tinha 92 eu acho que a gente não tinha essa opção. Mas o problema também não foi nem só o gráfico. Não, eles tiveram que reduzir jogabilidade, velocidade. A dificuldade do jogo. É claro que eles querem fazer um jogo mais difícil no arcade para arrancar mais dinheiro. Claro. Mas mesmo assim mudou muito o jogo. Se você hoje for pegar no emulador, nem perde seu tempo no Super NES, vai direto pro arcade. Eu lembro de uma grande diferença era a questão de montaria, que no Super NES não tinha. Então, eles tiveram que podar o jogo, né? Pra poder caber no cartucho, na memória, pra poder rodar. Exatamente. Infelizmente tinha esse O tipo poder de de coisa. processamento de um fliperama antigamente era muito maior. Porque era uma caixa gigante, né? Que podia mudar e atualizar e ser otimizado para aquilo que você estava fazendo. Com certeza. E era um jogão. Vamos falar de Beowulf? Como disseram no Nerdcast, é um Pokémon, né? Beowulf. Beowulf. Ele só sabe repetir o próprio nome. E mostrar o Bilal, né? O cara que só luta pelado. Eu acho que ainda bem que não tem 3D dessa porcaria, né? Eu acho que teve. Não tem, não Não? tem. Não tem 3D, não tem. Olha o jato! Não tem 3D da Angelina Jolie que justifique um 3D do Beowulf, né, cara? Né? Mas o filme é divertido, mas eu não li a lenda. Faz sentido? Alguém sabe? Faz e não faz. A parte do rei chama ele. A personificação do personagem é bem próxima, tipo, ele é bem agressivo. A personalidade, você tá falando? Não, aquilo. a personificação mesmo, tipo, até a construção, não só da característica do comportamental dele, mas a característica fisiológica dele, a característica social do fato dele ter um grupo de guerreiros e os guerreiros dele realmente morrem porque ele tem esse atrito mata um dos filhos da bruxa, aí a bruxa mata todos os soldados dele, aí quando ele chega, ela acaba seduzindo ele e o filho dele com a bruxa realmente vira uma criatura poderosíssima. Grendel. O Grendel é o primeiro filho, é o filho que ela já tem. É o primeiro? É. Ah, é verdade. Qual que é o segundo? Ele é o O filho segundo do é o rei. dragão. O Grendel é o filho O do dragão rei. não é ela? Não, Ah, tá. O Grendel é o filho do rei, isso. do Anthony Hopkins.
Isso. Isso. Tá, é isso que eu tava pensando. Você tava falando do rei primeiro. É, Na verdade, ele comete o mesmo erro do rei, é isso? isso, Né? exatamente, né? Só que Tem alguma moral nisso, dele cometer o mesmo erro do outro cara? Tem, não coma a mulher dos outros. Mas era numa mulher de ninguém, cara. ele tem aquele negócio dele ceder. Eu acho que é mais voltado àquilo. Você ceder ao seu lado natural, aos seus instintos, você vai ter que lidar com as consequências disso, porque por causa... Sério, eles estão dando uma lição de, sei lá, politicamente correto há sei lá quantos mil anos atrás, é isso? Questão de politicamente correto. Se você tem desde a época da Grécia, você já tem... Você tem pinturas, é uma interpretação louca, mas que eu vi uma professora de... acho que foi um TED, alguma coisa de uma professora de Harvard. Ela falando assim que tem algumas pinturas que era ensinado esse autocontrole pros jovens. Então você tinha uma pintura de que, por exemplo, o mestre tava, vamos dizer assim, eriçado, né? E mexendo com o pupilo dele, porque naquela época não tinha, o conceito de homossexualidade era muito diferente, né? Na Grécia. Não existia, né? Não existia, era uma outra pensamento, né? Mas você tem ele e ele tá mexendo com o pupilo, na genitália do pupilo, e o pupilo tá com uma cara séria, tendo que resistir àquilo, porque... Fácil. Tem um cara mexendo no meu treco, é óbvio que eu não vou. É isso que eu tô falando, naquela época era um conceito completamente diferente, era tipo... Então, na verdade, é mais na linha de... É mais pro autocontrole. ensinar o racionalismo do que moral. Só que isso, se fosse uma história grega, eu acharia que esse pensamento do Beowulf tá pra esse lado. Agora eu não consigo imaginar um bárbaro falando não seja animal, não seja instintivo. Fica complicado, né? Talvez seja só, tipo, cara, é uma bruxa que seduziu, né, cara? Só que... Então não tem moral nenhuma. O né? anel, a história do Nibelungos, do Beowulf nem tanto, mas do Nibelungos, o dragão é a representação da ganância, né? Uhum. Já no Beowulf, talvez o mesmo, não é o mesmo dragão, mas a referência ao dragão seja uma representação, por exemplo, de uma outra falha que é a luxúria. E da ganância também. Mas ele não fica com a bruxa por ganância. Mas ele quer o poder, a glória, etc. é uma forma de ganância. O Beowulf é o que é ganancioso. Ele quer a glória, ele quer o poder, quer a mulher, quer o tesouro, quer tudo. No filme do Beowulf tem o dragão. Ele Tem. Ele morre se atirando pra matar o dragão. Spoiler alert. Ele se atira da ponte. Tiro da ponte. Ele tá em cima de uma ponte, um penhasco, sei lá. Ele não enfia a mão dentro do peito do dragão e espreme. Sim, mas ele o coração. pula da ponte, cai no dragão, E aí entra no dragão. Ah, tá. aí ele puxa a escama e arranca o coração dele, não é isso? Eu lembro que ele não alcança o coração, aí ele pega a espada, porque... Porra, por que você não fez isso até aquele momento, sabe? Aham, Enfia o braço com uma espada lá dentro. sim. Bom, então o filme é basicamente a história do... Não é muito discrepante, assim. Ele realmente lutava pelado, tipo, ele ganha do Grendel. Não, ele ganha do Grendel. Eu não sei se o Grendel... Ele vira pro Grendel, quer rola, veiuda, Tava de cabeçuda, rola. rola. Numa briga de espadas. E que a salsicha esteja com você. Excelente. Mas beleza, ele ganha do Grendel pelado. Por quê? Então, porque assim, todos os outros guerreiros enfrentaram com armaduras, espadas e tal. E isso é especulação minha, mas eu acho que tanto a bruxa quanto ele, quanto o dragão acabam representando a questão da natureza. Porque ele vence o monstro puramente Na força dele. na força dele, né? Ele mesmo, ele fala que ele vai esperar o monstro e enfrentar ele de igual para igual. Uhum. Porque no filme não é, mas no livro que eu li, na lenda que eu li, obviamente o Grendel, um gigante e tal, ele anda pelado, ele não anda... Que nem o Gollum. Ele não tem a tanguinha, né? A tanguinha é PG-13, né, cara? Exatamente. Mas a Angelina Jolie sai pelada. Mas não mostra nada. Não mostra mamilo, não tem polêmica nesse filme. Message for you, sir.
was, our first breath wasn't done. The spirit sunken deep into the ground. Saudações, meus caros. Estamos aqui de novo com nossos e-mails. Como sempre, a dupla que vocês amam. Odiar. Estou eu, Renato, aqui. E como sempre a gente vai ler os e-mails, agora referentes ao nosso quarto cast, foi sobre músicas mitológicas. Muito divertido. Meu primo tava maluco, né? Verdade. Ficou muito bom. Se vocês quiserem continuar se comunicando com a gente, que a gente adora, mandem um e-mail pra gente no e-mail gigantesco costelasehidromel@meialuaprafrentesoco.com.br ou o nosso Twitter. É a rede social mais legal do mundo. Qual que é o nosso Twitter, Renato? Que é o @CEHcast. É o mais monótono. Não, pessoal, é a rede mais legal do mundo. Participem do Twitter. O Twitter é tão divertido. Venham, Twitters. Venham. Agora, falando sério, é realmente a minha mídia social favorita. Que as pessoas não enrolam, não tem 1 milhão de posts bizarros. Então tá bom, mas entrem. Tem o Facebook também. É facebook.com/costelasehidromel. Isso. E peguem também o facebook.com/meialuaprafrentesoco, que é a nossa nave mãe. Sim. Bom, eu vou começar lendo aqui o e-mail do Rafael Caldana, que, pelo que o Renato me contou, na rede social favorita dele, ele também deixou um tweet pra gente. Sim. Muito obrigado, Caldana. A gente realmente se sentiu apoiado agora. Então, ele começa assim. Olá, aqui quem vos fala é o jovem ouvinte chamado Rafael Caldana da Silveira, com 23 anos, estudante de desenho industrial, mora no Rio de Janeiro, capital, e com sangue AB positivo e apaixonado por mitologia. Quantas informações, hein? Fantástico, cara. Tá anotado aqui. Bem, ouvi todos os casts ontem. Caralho, ele fez uma maratona. E gostei muito, pô. E fico surpreso, a profundidade da pesquisa, o áudio melhorou e a edição tá boa. Espero longos anos duradouros para esse cast. Nós também. Com certeza, né? A gente espera muito mesmo. Após refletir muito, a quantidade de assuntos é quase infinita, pois vocês podem analisar mitos criados para jogos, livros e infinidades da cultura pop, sem contar com os mais clássicos. Bom, quero ver os próximos. Se prepara, tá vindo coisa boa aí. Conheci vocês pelo Alguma Coisa Cast, composto por um grupo bem legal, e o Arieira, conhecido como Babaca. Esse negócio tá uma bola de neve, velho. A gente deveria chamar ele pra gravar o e-mail aqui e responder. Vamos, depois a gente chama ele pra dar uma satisfação. Beijo pro Babá. Opa, desculpa, pro Arieira. Bem, a verdade virou história, e a história virou lenda, e a lenda virou mito, e o mito foi esquecido. Cabe a vocês lembrá-los e espalhá-los. Frase de final. Ele tem umas marcas registradas, a gente pode esperar mais vezes essa frase. Ficou bem legal. Uma mistura de Senhor dos Anéis com a necessidade de espalhar. Que não só a gente espalhe, mas que nossos ouvintes também espalhem a notícia. Eu espero que essa responsabilidade não seja nossa só, porque senão a gente tá ferrado. Atenciosamente, um ouvinte. Pô, valeu, Caldana. Gostei muito do e-mail. Continue mandando. A gente vai continuar lendo. Se quiser mandar mais um tweet, tamo aí. A gente fica de mimimi mesmo. Bom, nosso próximo e-mail é do Felipe, 30 anos, desenhista, projetista, e que diz que é conhecido como Fulhap. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. Na Nerd Sky. Eu ainda não fiz meu cadastro na Nerd Sky, cara. Preciso fazer. Não faça. É bem legal lá. E tem que admitir, cara, o seu apelido na minha cabeça ficou muito tenso, que eu li Full Rape. Bom, continuando, estou mandando esse e-mail para dizer que comecei a ouvir também este podcast, Costelas Hidromel, e estou muito satisfeito com o programa até agora. Mitologia é um assunto que muito me interessa. As histórias marcantes e muitas vezes absurdas fazem a gente criar mundos incríveis em nossas mentes, mesmo a mitologia cristã, que é a que menos me agrada. Continuem nessa pegada, eu vou tentar espalhar os programas o máximo de pessoas possíveis. Falou e um abraço. Valeu, cara. Por favor, continue espalhando aí para mais pessoas ouvirem e participarem também, porque a gente gostaria de aprender com vocês, né? Porque não somos a única fonte de conhecimento do mundo, graças a Deus. Senão seria muita merda. Nossa, se a gente fosse o padrão do conhecimento do mundo, como uma frase que eu vi hoje, ia merecer um botão de reset. E mitologia é um assunto que interessa a gente disse já anteriormente, é por isso que a gente criou esse cast, né? Pra discutir coisas que a gente não via sendo tão discutido em um local focado, né? Tem muitos
blogs e páginas, etc. Mas em cast a gente tava sentindo falta disso. Não sei se é só falta de pesquisa nossa. Eu achei 2 internacionais e mesmo assim são meio bizarros ainda. Uma é simplesmente uma professora que grava as aulas dela, então fica meio esquisito porque quando o aluno fala com ela, você não escuta o que o aluno tá falando e ela começa a conversar, tipo, meio bizarro. Entendi. E tem um outro que os caras contam mitos celtas, mas, tipo... Bem específico, né? É bem específico e, tipo, você pensar num podcast, as palavras celtas são bem bizarras e como eles são irlandeses, a pronúncia supostamente é perfeita, então você não consegue diferenciar de quem que ele tá falando. Ah, saquei. Valeu, Felipe, mas qual que é o seu sobrenome, cara? Põe seu sobrenome no próximo. Full Rape, cara. Será que o sobrenome dele é Ulhap? Olha, talvez, cara. Então um abraço, Felipe Ulhap. Falando em acertar nomes, cara, tem alguém de volta, né, cara, que resolveu nos dar com o ar da graça. Voltar ao contato do mundo, né? Mas só uma coisa antes disso. A gente não exige que as pessoas comentem em todos os casts, tá? A gente foi só de incentivo. Não, a Aline, se ela não comentar, agora eu vou gritar. Vou criar o meu olho de Tandera pra chamar ela, cara. Eu vou aproveitar e vou ler o comentário da Aline, então. Pô, meninas, primeiramente, boa noite. Não esqueci de vocês, nem do nosso compromisso todas as sextas, quinzenalmente. Desculpem o sumiço, mas sabe como é? A vida deu uma corrida, eu só ouvi e não comentei nada. Justo, a gente faz tanto isso também. Eu mais faço isso do que qualquer outra coisa. Exato. O que dizer de um podcast que começa falando de Sandman? Quase tive um treco aqui, muito emocionante. Várias músicas que eu já tinha ouvido, mas que não sabia da história por trás delas. Já listei todas aqui para download e vou ouvir com atenção. Terei que ouvir esse podcast mais algumas vezes para absorver tudo como é devido. Você escuta, deleta, downloada de novo, escuta, deleta, downloada. Dá um page view ali no Game Hall. A gente é muito pedante, puta que pariu. Agora, sem sacanagem, espero que continue vindo mesmo, pra compartilhar aí as maluquices que a gente fala. Com certeza. Ela termina assim. Galera, parabéns pelo episódio. Engraçado, dinâmico e com um ritmo contínuo que me fez prestar atenção o tempo todo. E obrigado pelo... Aline! Cadê você? Fiquei ruborizado. Beijos e até a próxima. Bom, temos mais 2 comentários no site. Um do Thales Almeida, que falou que ficou bem louco o cast e nos deu os parabéns. E foi só isso, é um comentário, afinal de contas. Mas o Thales Almeida eu só quero comentar. O cara é meu padrinho de casamento. Ah! Tá em casa, tá em casa. Tá explicado. Mas valeu, Tata. Ó, de todos os padrinhos, amigos, etc., é o primeiro que se manifesta, cara. Nem nossas esposas comentaram no porra do site. Minha esposa só ouve quando eu tô revisando o cast. Aí eu obrigo ela, porque eu tô deitado escutando o cast. Tem um amigo meu que comentou no Twitter, cara, que ele falou, vamos ver qual é essa parada. Então, um abraço aí, Peu. Tem um amigo nosso que comenta sempre que é o Strumble, que desde que a gente falou que ele ganha o headset, ele ficou maluco. Mas ele não conseguiu, ele falhou miseravelmente. Ele conseguiu 3 seguidores. Mãe, pai e irmão. Bom, nosso último comentário de hoje é do Rafael Borsari e ele falou, muito bom o cast como sempre, foi bem interessante acrescentar valor às várias músicas, algumas, por exemplo, já havia ouvido, mas não sabia o nome e agora eu tenho o link. A gente colocou o link pra vocês ouvirem, é isso aí. Boa. Adorei o título Bardos Modernos, muito interessante porque chama atenção, porque esse tipo de música é muito específico e poucos, quando ouvem essas músicas, não procuram conhecer seu real significado ou mesmo a história. Eu, na verdade, muitas vezes passo batido também. Eu vou prestar atenção depois de, sei lá, 1 ano escutando a música. Aquele momento que você quer começar a cantar a música, aí você começa a prestar atenção na letra pra guardar a letra, aí você fala, nossa, ela fala isso. Isso, exatamente. Gostei e achei bem interessante não se prenderem nas mitologias já conhecidas e trabalharem as mitologias criadas em jogos, que por sua vez são ricos em detalhes e histórias bem complexas. Um bom exemplo disso são Spore, Mass Effect e, por que não, Elder Scrolls e Final Fantasy. Conheço Final Fantasy.
E continuando o e-mail dele, com relação ao termo Lovecraftiano, não tenho certeza se é o termo. Porém, a ideia é a mitologia abordada em seus livros e todo o ambiente criado. Ah, entendi. Eu realmente não sei qual é o termo certo, cara. Pra mim, tanto faz. E eu acho que a mitologia deles deve ser muito legal. Eu só preciso ler. A gente vai estudar Cthulhu e volta aqui. A gente promete. Finalizando, como sempre, o cast foi criado com coração e carinho que só pessoas apaixonadas conseguem fazer. Parabéns e tudo de bom. Valeu! Aê, valeu, Rafael. Bom, e esse foi o último comentário que a gente recebeu. Acho que a gente pode só lembrar o pessoal da Pod Pesquisa. O que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia. Ainda tá rolando a Pod Pesquisa que a gente mencionou. Até 30 de abril, não é isso? Sim, até dia 30 de abril. E a gente vai deixar o link no post de novo. A gente não tá pedindo porque é uma competição e tal. A gente tá falando exatamente porque é uma boa empreitada, né? O pessoal que criou essa Pod Pesquisa não tá ganhando nada, não estão recebendo nada pra fazer essa pesquisa. É simplesmente pra ajudar nós podcasters a ter uma ideia de quem que é o nosso público. Público, interesse, etc. Se a gente descobrir que nosso público tem 12 anos, a gente começa a botar a galinha pintadinha de fundo aí. Tá valendo. E para de falar palavrão. Eu acho que só se eu ficar formal, cara. Ah, e também só pra lembrar que o Costelas e Hidromel, ele não tá como Costelas e Hidromel, ele tá como a nossa nave-mãe, ele tá Meia Lua pra Frente Soco, que engloba todos os podcasts que a gente tem aqui. Mas não tem gente com nome semelhante ao Meia Lua pra Frente Soco? Então, parece que tem um outro cast que chama Meia Lua Soco, ou alguma coisa assim. O nosso é Meia Lua pra Frente Soco. Ah, entendi. Então preste atenção lá na lista, um pouco mais pra baixo. Então tá certo, meus caras. Nos vemos no nosso próximo episódio aí. Um grande abraço pra todos e... até mais. Que isso? Nossa, eu vou colocar a música do Aleluia no fundo aqui. Senhores, desejam mais alguma coisa? Eu quero mais costela. Eu quero mais hidromel.